A China é um dos países mais fascinantes e, ao mesmo tempo, um dos mais desafiadores para o mundo entender. De uma nação devastada pela guerra civil e pela revolução cultural, a China se transformou em uma superpotência econômica. O seu objetivo? Se tornar a maior economia do mundo, ultrapassando os Estados Unidos e moldar o futuro global nas próximas décadas. Esse é o canal Visão Econômica e nesse vídeo vamos entender como a China está arquitetando seu caminho para se tornar a maior economia do planeta. Vamos explorar sua trajetória, suas políticas econômicas, os projetos grandiosos como a iniciativa do Cinturão em Rota, o impacto de suas tecnologias inovadoras e até os desafios demográficos e políticos que ela enfrenta. Acompanhe comigo essa análise profunda e veja o que isso significa para o futuro do Brasil e para o equilíbrio do poder mundial. Prepare-se para uma jornada que vai além do óbvio, com uma análise que aborda desde a história até os grandes desafios de uma China que já é um gigante, mas ainda está buscando a coroa de maior economia do planeta. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre economia e geopolítica global. A China, como muitas grandes potências, tem uma história complexa e cheia de reviravoltas. Após ser devastada pela Guerra Civil e pela ocupação japonesa, o Partido Comunista Chinês, sob a liderança de Mao Tse-tung, assumiu o poder em 1949. A China se transformou numa nação socialista, com o objetivo de criar uma economia centralizada e autossuficiente. Durante o regime de Mao, a China passou por experimentos como o Grande Salto para Frente e a Revolução Cultural, que em vez de impulsionar o crescimento, resultaram em desastres econômicos e sociais, levando milhões de pessoas à fome e ao sofrimento. A China estava distante do modelo de crescimento que mais tarde adotaria. A mudança só começou a acontecer em 1978, com a chegada de Deng Xiaoping ao poder. Deng foi o responsável por abrir a economia chinesa para o mundo. Ele implementou a reforma e a abertura, que incluía a criação das zonas econômicas especiais, onde empresas estrangeiras podiam investir e operar de forma mais livre, marcando o início do que podemos chamar de a era de crescimento chinês. Com isso, a China deu o primeiro passo para a modernização econômica, se tornando uma das economias mais dinâmicas do mundo e iniciando uma jornada que levaria o país a uma transformação sem precedentes nas décadas seguintes. Nos anos 1990, a China passou a se consolidar como a fábrica do mundo. O que Deng iniciou com a abertura econômica foi amplificado com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001, o que ampliou ainda mais a integração do país nas cadeias produtivas globais. O que tornou a China um polo de crescimento foi sua capacidade de atrair investimento estrangeiro e sua enorme força de trabalho barata. A industrialização em massa transformou a China no maior exportador mundial de produtos manufaturados. Nos anos 2000, a China começou a dar os primeiros prazos de sinais de que sua estratégia não seria apenas ser uma fábrica, mas também se tornar um líder em tecnologia e inovação. Foi nesse período que cidades como Shenzhen se transformaram em centros globais de tecnologia e inovação, com empresas como Tencent e Alibaba se tornando gigantes internacionais. Além disso, o crescimento chinês foi impulsionado por um sistema único de planejamento centralizado aliado à iniciativa privada, uma combinação que permite ao governo controlar grandes setores da economia enquanto aproveita a iniciativa empresarial. Se o crescimento da China fosse uma simples história de indústria, talvez não fosse suficiente para garantir o título de maior economia do mundo. O Cinturão em Rota é sem dúvida o projeto mais audacioso da história recente. Lançado por Xi Jinping em 2013, a iniciativa do Cinturão em Rota é um esforço para construir uma vasta rede de infraestrutura global, conectando a China de países da Ásia, África, Europa e até a América, por meio de ferrovias, portos, rodovias e aeroportos. Essa rede não é apenas física, mas também econômica e política. O Cinturão em Rota visa expandir a influência geopolítica da China e criar uma nova ordem econômica global, onde o país possa moldar o comércio e a política de maneira decisiva. A China investe bilhões de dólares em infraestrutura nos países parceiros, gerando empregos e melhorias locais, mas ao mesmo tempo criando uma relação de dependência econômica. Com isso, a China segura mercados, novos recursos e novos canais de influência. A pergunta é, como a China vai financiar tudo isso? Além dos investimentos locais, a China tem incentivado o uso do yuan em suas transações, desafiando o dólar como moeda dominante no comércio internacional. Para a China, o Cinturão em Rota é tanto uma estratégia econômica quanto geopolítica. A China sabe que o futuro da economia mundial estará nas mãos das tecnologias emergentes. Com a crescente concorrência global, o país tem se empenhado em liderar áreas como inteligência artificial, 5G, biotecnologia e principalmente os semicondutores. O governo chinês entende que a tecnologia será um pilar central para garantir liderança global, e por isso grandes investimentos têm sido feitos em pesquisa e desenvolvimento. Empresas como Huawei e ZTE estão não só dominando as telecomunicações, mas também se tornando referências globais em 5G e inteligência artificial. A China também se tornou um dos maiores investidores em startups de tecnologia, e o governo chinês tem incentivado a criação de gigantes como Alibaba, JD.com e ByteDance, e é a empresa mãe do TikTok. Com isso,
A China está criando infraestrutura tecnológica própria, com a capacidade para competir de igualdade com os gigantes do Vale do Silício nos Estados Unidos. A inovação não é mais uma opção, mas uma questão de segurança nacional e domínio econômico. Mas a exceção da China também enfrenta desafios internos, e um dos maiores é a questão demográfica. A China tem uma população envelhecida e uma taxa de natalidade em declínio, um legado da política do filho único que durou até 2016. A população chinesa está ficando mais velha e a mão de obra jovem está diminuindo. E isso pode afetar tanto a produtividade quanto a competitividade do país no futuro. O governo já percebeu que a única solução possível é incentivar o aumento da natalidade e qualificar melhor os trabalhadores. Para contornar isso, a China está investindo massivamente em educação e qualificação profissional. A criação de centros de pesquisa, universidades de ponta e incentivo para startups e empresas tecnológicas são um passo nesse sentido. Porém, não podemos falar do futuro da China sem falar de sua relação com os Estados Unidos. A rivalidade entre as duas maiores economias do mundo é uma das dinâmicas mais importantes da atualidade. A guerra comercial iniciada por Donald Trump em 2018 foi um marco, com tarifas altíssimas e movimento para bloquear o acesso da China a tecnologias avançadas. Os EUs demonstraram que não vão permitir que a China se torne a maior potência global sem resistir. A China, por sua vez, tem se preparado para essa rivalidade com uma estratégia de autossuficiência tecnológica, investimentos em pesquisa e expansão do yuan para diminuir a dependência do dólar americano. Em resumo, a China está em uma jornada monumental para se tornar a maior economia do mundo, com uma visão clara para o futuro, uma estratégia geopolítica e econômica bem definida, investimentos em tecnologia e infraestrutura e com o apoio de um governo centralizado, ela está criando as condições para essa ascensão. Mas o caminho não é sem desafios. Questões demográficas, a rivalidade com os Estados Unidos e a necessidade de superar os desafios internos podem ser obstáculos no meio dessa grande caminhada. O que isso significa para o Brasil? Será que estamos preparados para lidar com a ascensão da China e como podemos nos posicionar estrategicamente nesse novo cenário global? Deixe nos comentários o que você acha sobre o futuro da China e como o Brasil pode se beneficiar ou enfrentar os novos desafios desse crescimento. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdo sobre economia e geopolítica mundial. Se você teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer responder todas elas. Até a próxima Visão Econômica.